Você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que alguém em algum momento da sua vida já lhe fez a pergunta: você é otimista ou pessimista? Ou você mesmo já se viu pensando sobre esse assunto, se você se inclinava mais para um ou para o outro? A questão é que essa ideia de se encarar o mundo apenas de forma otimista ou pessimista não é algo que sempre ocorreu na humanidade. Não é algo que sempre ocorreu. Na verdade, só começou a ocorrer com a era moderna, com a filosofia contemporânea dos últimos séculos. E quem me ensinou isso foi um autor que eu gosto muito, chamado Chesterton, que ele fez um livro chamado Ortodoxia, um livro muito bom, fenomenal. Eu já recomendei esse livro aqui no canal. É um livro que ele é acessível e ele é bom para... Ele é fundamental, na verdade, para quem quer começar a ler Chesterton. Foi o primeiro livro dele que eu li e já achei sensacional. O Chesterton, nesse livro aqui, ele fala sobre a conversão dele à fé cristã, mais particularmente ainda ao catolicismo. O Chesterton, no passado, ele era agnóstico, e aí com o tempo, com a sua vivência e tal, e com os seus estudos, ele começou a, digamos assim, criar a sua própria visão de mundo, criar a sua própria filosofia. Porém, com o tempo, ele começou a perceber que tudo quanto ele defendia e acreditava, mesmo que ele não soubesse, estava dentro da doutrina católica, estava dentro da fé cristã. Ele não sabia disso, porque ele não conhecia o cristianismo, ele nunca havia o estudado. No momento em que ele começa a criar a própria filosofia dele, e aí sim ele percebe que tem tudo a ver com o que a fé cristã sempre ensinou, que ele começa o seu processo de conversão. E aí ele culmina de vez quando ele se torna católico. Então esse livro aqui, ele fala sobre a jornada dele, tanto intelectual quanto espiritual, e tudo quanto ele foi descobrindo ao longo da vida, os preconceitos que ele foi quebrando, as ideias que ele foi superando, até ele realmente se converter. E uma frase que ele fala nesse livro que eu acho interessante é que ele fala: eu acreditava que eu estava criando a minha própria filosofia, mas ela já existia há mais de 2000 anos. Então essa referência que ele faz ao fato dele acreditar que a filosofia, que a visão de mundo que ele estava criando era própria dele, que era uma invenção dele, mas ele percebeu que era uma tradição enorme que já existia muito antes dele nascer, muitos anos, milênios antes. E um dos capítulos do Chesterton, nesse livro aqui, é justamente a questão do pessimismo e do otimismo. Ele tem uma frase nesse livro que eu acho muito boa, que ele fala: eu cheguei à conclusão de que o otimista gostava de tudo, exceto do pessimista, e o pessimista não gostava de nada, exceto dele mesmo. Essa frase é muito boa e, bem, vamos lá, vamos entender mais o que ele quis dizer, qual que é a visão dele sobre essa forma dualista de se encarar o mundo. O Chesterton, até então, nessa época, ele era um agnóstico, ele era afastado da fé, ele não se importava muito com a religião, com a espiritualidade, enfim, ele estava vivendo e estava construindo a visão de mundo dele enquanto um estudioso, enquanto um leitor, enfim. E o Chesterton, ele viveu numa época, especialmente lá na Europa, uma época que estava crescendo muito a questão do niilismo, do ateísmo, do materialismo, do pessimismo, e aí essa visão dele de ou você é otimista ou é pessimista, essa visão que a grande maioria das pessoas na época tinham, e que aliás possuem até hoje, não contentava muito o Chesterton. Ele não gostava muito dessa ideia de ou você rejeita o mundo ou você gosta dele e tal. Ele já nessa época não gostava disso. Lembrando, o Chesterton não conhecia a fé cristã. Ele não sabia o que o cristianismo pensava acerca disso, de como encarar o mundo, de como se deve pensar acerca dele. A única coisa que ele tinha em mente é que ele não gostava dessa visão dualista de mundo, de ou pessimismo ou otimismo. Ele fala uma coisa interessante: eu não sou nem otimista e nem pessimista, eu sou um patriota do mundo. O que ele quer dizer? O patriota, por definição, é aquele que ama a nação, a própria nação, o próprio país, a terra dele. Ele é capaz até de morrer pela própria nação. E o patriota, quando o país dele tá bom, ele fica feliz, ele se alegra, é óbvio. E também ele vai lutar para que o país continue bom e quem sabe até melhore. Agora, se o país está mal, ele não vai rejeitar o país, ele não vai começar a odiar ele, a ter uma visão pessimista, não. Ele vai lutar
para ele ficar bom. Ele vai se esforçar ainda mais para ver ele melhorar. Então, o Chesterton, ele encara essa visão diante do mundo. Por isso que ele fala, eu sou um patriota do mundo. Eu sei que a vida está cheia de injustiça, de miséria, de sofrimento. Nem por conta disso eu vou odiar a vida. Eu vou deixar de querer estar vivo. E muito menos se o mundo fosse mil maravilhas, se estivesse tudo perfeito e tal, eu não ia ficar feliz o tempo todo, porque quem fica feliz o tempo todo acaba sempre satisfeito com tudo, quando acaba vendo uma dificuldade, um sofrimento, até mesmo a dor de um outro, acaba não se compadecendo com aquilo. Então, tanto aquele que está otimista o tempo todo, quanto aquele que está pessimista o tempo todo, ambos são tolos. Então, para o Chesterton, o certo era você encarar o ideal de um patriota do mundo, de que você ama a vida e você vai lutar para vê-la boa. Você não vai ficar o tempo todo satisfeito, porque tem coisas ruins no mundo, então você vendo as coisas ruins, você vai querer melhorar, mas você não vai também ficar o tempo todo pessimista, porque, bom, não vai adiantar nada você ficar pessimista, o mundo vai continuar igual. Então, o certo para ele era você assumir esse ideal de patriota. Essa foi a ideia primeira dele, original. Com o tempo e tal, que ele começou a ver o quanto que o mundo moderno, com essa visão dualista de otimismo e pessimismo, o quanto que o mundo moderno atacava a fé cristã, ele começou a prestar mais atenção nela. Porque ele já rejeitava a filosofia contemporânea, ele já não gostava dessa visão que a maioria das pessoas tinham. Ele via essa visão dualista como uma coisa ruim e antilógica. No momento em que ele vê que tanto os otimistas quanto os pessimistas atacavam ferrenhamente o cristianismo, que ele começou a pensar, poxa, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa nessa religião que é muito misteriosa, que é muito sublime, que é muito grandiosa, que é muito enigmática. Porque ele começou a ver que grupos opostos estavam atacando a fé cristã. E quando se perguntavam por que tais grupos estavam atacando, os dois davam respostas completamente diferentes uma da outra. O primeiro exemplo, ele via que tinham vários filósofos que assumiam, né, uma visão de mundo mais otimista, como, por exemplo, o próprio Voltaire, que tais filósofos otimistas atacavam o cristianismo por ele ser pessimista demais. Ao mesmo tempo, ele também via que filósofos pessimistas, como Schopenhauer, como Richard Wagner, enfim, atacavam o cristianismo por ser otimista demais. Como é que pode, então, duas pessoas diferentes atacarem o cristianismo por motivos opostos? Um fala que ele é muito otimista, o outro fala que ele é muito pessimista. Então essa foi a primeira coisa que chamou a atenção dele. Ele já despertou um interesse no cristianismo por conta disso, porque ele rejeitava a filosofia do mundo atual. Porque, como eu falei, ele queria buscar uma filosofia própria, criar uma filosofia própria. E ele queria encontrar uma visão de mundo que fosse diferente de tudo quanto estava aí. E foi no cristianismo que ele acabou encontrando a chance, a chave, a resposta que ele estava querendo diante do mundo. E não foi só a questão do otimismo e do pessimismo que chamou essa atenção dele. Ele começou a ver que o cristianismo estava cheio de paradoxos, de enigmas. E isso chamou muita atenção dele. Outro exemplo desses paradoxos que tem na fé cristã é que, ao mesmo tempo que tiveram grupos na história falando que o cristianismo era uma religião muito afeminada, que era uma religião que dava muito valor às mulheres, sim, houveram pessoas, grupos, inclusive intelectuais na história que defendiam tal tese. Por exemplo, eles viam que os cristãos, eles veneravam muito a Virgem Maria, Nossa Senhora, enfim, também as santas católicas, falavam que as mulheres tinham a alma igual do homem. E, ainda mais, existiram filósofos que, na tentativa de ridicularizar o cristianismo, falavam que ele era uma religião de mulheres e falavam que era uma religião mais afeminada, enfim. Então tinha essa ideia do cristianismo ser uma coisa feminina, exclusiva das mulheres. Ao mesmo tempo, também houveram grupos na história, como as feministas, que afirmavam que o cristianismo era uma religião contra as mulheres, uma religião machista, uma religião que excluía, que negava as mulheres. Como é que pode ter tanta contradição assim?
Outro exemplo, existiram grupos na história que chamavam o cristianismo de pacífico demais, de manso demais, chamavam ele de uma espécie de cordeirinho, bonitinho, fofinho e tal, chamavam ele de muito pacifista, muito pacífico, muito manso, muito covarde, muito fraco, chamavam o cristianismo disso. Ao mesmo tempo, também houveram grupos na história que chamavam o cristianismo de violento, de sanguinário, de tirânico, que fomenta guerras, uma religião do mal que incentiva o ódio, que incentiva o sangue, a guerra, as batalhas. Como pode ter tanta contradição assim? Dou mais um exemplo ainda. Houveram grupos na história que chamavam o cristianismo de esbanjador, de ganancioso, de que ele gosta das grandes catedrais, de que ele faz com que os bispos vistam roupas caríssimas, que o Papa vista um manto caríssimo, imponente, enfim, achavam o cristianismo muito nobre, muito esbanjador. Ao mesmo tempo, existiram grupos que chamavam o cristianismo de pobre demais, de simples demais, de simplista, de minimalista, de desapegado, desprendido do mundo. Então, como que pode ter tantos ataques de tantos lugares diferentes assim? Não faz sentido. E foi aí que ele chegou à conclusão. O cristianismo ele tem uma visão do mundo muito única, muito particular. A visão de que o cristão ele ama a criação de Deus, ele ama todas as criaturas, a visão de que ele ama o próximo, mas acima de tudo, que ele ama Deus, sua justiça, seu reino, acima de todas as outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, o cristão também, ele odeia várias coisas. Ele odeia o pecado, ele odeia o mundo humano, ele odeia a forma como a humanidade vive, ele odeia a natureza corrompida do homem, ele odeia o inferno, os demônios, o diabo, ele odeia o egoísmo, a injustiça, a maldade, isso tudo. Então você vê que de início parece uma contradição. Ao mesmo tempo que o cristão ama o mundo porque ele é uma criação de Deus, e ele vê o mundo como uma coisa bela, como uma coisa magnífica, porque ele vê o mundo como mil maravilhas, como uma coisa maravilhosa, como uma coisa bela, estupenda, como uma coisa incrível. Ao mesmo tempo também ele odeia o mundo porque ele vê o mundo como um lugar cheio de sofrimento, que nega a Deus, que se afasta de Deus, que rejeita a sua obra, rejeita seu reino, que é cheio de sofrimento, cheio de injustiça, cheio de miséria, cheio de caos, enfim. Então parece uma contradição o fato do cristão amar e odiar o mundo quase que simultaneamente. Então é uma coisa muito mais complexa do que parece. E essa visão que o Chesterton trouxe, nossa, abriu muito a minha mente. Aliás, tem muita coisa para comentar nesse livro aqui. Se vocês quiserem, eu posso, quem sabe, fazer uma série aqui no canal para comentar cada capítulo dele. No caso, o que eu comentei aqui agora é da página 100. Eu estou aqui com o livro da editora Príncipes, que é essa página aqui. Os paradoxos do cristianismo. Eu foquei nesse capítulo. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre todos os outros, porque cada um tem muita coisa interessante para se comentar. Que, aliás, todos eles se encaixam, se conectam, né, uns com os outros. E, bem, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Valeu, falou, abraço. Valeu!